Bom dia, eu sou Débora Frasson, atuo na área financeira e administrativo há mais de 25 anos. Atualmente sou diretora financeira do Grupo Monte Cali, que fica no interior do estado, composta pelo pelo supermercado Monte Serra e a Rede Calimeira. E hoje eu serei a moderadora do painel Comunidade Financeira. Gostaria de apresentar os nossos painelistas: Adriano Machado, diretor financeiro do Grupo Passarela, de Santa Catarina; Alexandre Maromba, diretor-presidente do supermercado Rena, de Minas Gerais; Luiz Otávio Guarnieri Galli, diretor financeiro do Supermarket Alvorada, do Rio de Janeiro. O nosso painel terá duração de 40 minutos, sendo 30 minutos a apresentação dos painelistas e 10 para a premiação do Prêmio Profissionais do Ano Abras 2024 no final. Atrás de nós, vocês estão vendo o dashboard com todos os indicadores da nossa comunidade. E os nossos painelistas vão trazer casos de sucesso dentro desses indicadores. Informo que as perguntas da plateia deverão ser feitas pelo aplicativo do evento e serão respondidas caso sobre tempo ao final das apresentações ou serão respondidas posteriormente. Vamos então iniciar. No primeiro momento, teremos o Alexandre Maromba, diretor-presidente do supermercado Rena, que vai falar sobre o indicador Caixa Livre no ciclo financeiro. Obrigado, Débora. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui presente nesse evento da Abras e num painel tão importante que é o painel financeiro, né? Nós somos supermercado Rena, estamos no centro-oeste de Minas, somos 15 lojas em 10 cidades, estamos partindo agora para a 16ª loja na cidade de Formiga, né, na região centro-oeste de Minas. Bom, pessoal, o meu indicador que eu vou trazer para vocês como um caso positivo do Rena é o Caixa Livre, com foco no ciclo financeiro. Bom, até 2018, aproximadamente, nós tínhamos um ciclo financeiro médio de aproximadamente 21 dias, chegando a 22, 23 dias em alguns meses. E mantínhamos um estoque médio de até 42 dias em média. E com isso, nós tínhamos, né, evidentemente, um caixa mais apertado, né, e que, de certa forma, sufocava a empresa. Perdíamos oportunidades, né, como uma expansão ou melhorias internas, pelo fato do caixa apertado, né? Às vezes tínhamos que lançar a mão de conta garantida, né, para bancar a NCG, e o endividamento de curto prazo ele tinha uma proporção alta, né, significativa em relação ao longo prazo. Então isso deixava um desconforto, né, nas finanças da empresa. Bom, a partir de 2019 nós resolvemos, né, e trabalhamos muito para virar a mesa, para virar o jogo. Ou seja, nós criamos um comitê, né, formado principalmente pelo departamento financeiro e o departamento comercial. Os dois setores, né, foram os protagonistas desse comitê, onde a gente buscou a otimização do ciclo financeiro, com várias atitudes, né, e principalmente o diálogo. Então, o que tem, né, de mais relevante para demonstrar para vocês foi essa união dos dois setores, essa conexão maior do departamento financeiro com o departamento comercial. Então nós tínhamos, né, um fluxo de caixa projetado de até 60 dias, em que com esse fluxo as ações do comercial principalmente se
pairavam, né, em relação a esse fluxo. Ou seja, caso tivesse uma oportunidade maior de uma aquisição, nesses encontros entre os dois setores, media, né, se era possível ou não fazer aquela aquisição maior. Então, nesse período, esses dois setores praticamente se reuniam diariamente e a partir, né, hoje, por exemplo, são reuniões semanais onde busca-se ter o objetivo de o controle, né, desse fluxo de caixa projetado para que não haja aperto financeiro. Então, são situações que a gente pode ou frear uma aquisição ou aproveitar oportunidades, né, para se adquirir mais volumes. E também trabalhamos nesse período o prazo de recebimento, né, ou seja, a tríade lá, né, para ter um ciclo financeiro saudável. Prazo de recebimento, cada vez tentando receber mais à vista, né, mais rápido. Então, um detalhe pequeno aqui que eu acredito que quase todo mundo pratica, né, mas é importante ressaltar. Lá na operadora de caixa, no momento de conversar com o cliente, quando percebe que o pagamento é cartão, né, nós temos um padrão de treinamento lá que a nossa operadora, o nosso operador, a primeira coisa que ele fala é débito. Evita-se falar a palavra crédito. Isso mesmo, para poder já ganhar, né, o dia a mais ali do débito, menor taxa. O Pix, né, a gente busca muito o pagamento, promover o pagamento com o Pix e evitamos parcelamento, né? Ou seja, antes, no passado, a gente até promovia alguns parcelamentos no cartão. Hoje a gente evita isso, com raras exceções em alguns setores das lojas, né? Prazo de pagamento, né, com fornecedores. Nós recontratamos, né, a partir de 2019, 2020, isso foi evoluindo, mas fizemos recontratações com todos os nossos fornecedores, tanto fornecedores do próprio mix de revenda, quanto os prestadores de serviço. Então hoje, todo mundo que presta serviço para o Rena ou revende sabe que nós temos um prazo de pagamento e esse prazo é respeitado, salvo algumas exceções, né, que a gente vai negociando. Também com a ajuda da tecnologia, a gente monitora, né, o prazo de pagamento contratado no pedido versus o que vem, né, na nota fiscal, no boleto, e se há alguma divergência também é levantado para se evitar algum tipo de pagamento antecipado. E quando a gente trata de grandes volumes, também a gente tenta melhorar a negociação buscando mais prazos ainda. O estoque, né, outro pilar aí para a gente ter o ciclo financeiro saudável. O estoque, no passado também nós tínhamos, como eu falei, o prazo médio de estoque de até 40, 42 dias, 43 dias, e a gente veio lutando para diminuir essa média, buscando uma renovação do mix, né, mensalmente a gente faz uma revisão do sortimento. Então isso é algo que a gente luta constantemente e, né, às vezes a gente não pode exagerar, né, nessa busca pelo estoque menor, né, porque uma das experiências que nós tivemos quando buscamos diminuir esse estoque foi a ruptura. Então hoje, né, para a gente ter o sortimento adequado, a gente analisa bastante, né, quais são as tendências do mercado, o que o cliente quer. Então a gente sabe o mix adequado a cada bairro onde nós estamos, em cada cidade onde nós estamos, para que não tenha a ruptura. Ou seja, a luta por ter um estoque saudável não pode significar ruptura. É isso que a gente luta constantemente. Bom, com este trabalho, né, hoje, nós temos um ciclo financeiro de 7 dias, em média, chegamos a ter 6 até 5 dias em alguns meses, e o estoque hoje nosso está controlado em 28 dias, o prazo médio. Com isso, né, a gente consegue ter uma liberdade financeira, usa o dinheiro do caixa livre de uma forma mais inteligente, né, com
buscando melhorias para a loja, para a empresa, e até expansão. Fica mais fácil a gente pensar, ou seja, você tendo o caixa livre seguindo essas metodologias, fica mais fácil, mais tranquilo da gente negociar e gerenciar a empresa, né? Hoje nós temos uma dívida de curto prazo, né, baixa em relação à de longo prazo, justamente porque praticamente, né, há vários anos, eu posso falar, que a gente não lança mão da conta garantida e de cheque especial, vamos falar assim, né? Alexandre, pois não. Muito bem colocado, toda a sua vivência e experiência da sua rede. Vou ter que passar agora a palavra para o Adriano. Muito bem. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Débora, nossa mediadora, o Alexandre, o Luiz, cumprimentar também todos os diretores, gestores, todas as pessoas que fazem parte da comunidade supermercadista. O indicador que eu venho trabalhar é o indicador da dívida líquida sobre EBITDA. É um indicador do qual o Grupo Passarela, que eu faço parte, conseguiu ter uma performance muito saudável nos últimos anos. Então eu quero trazer alguns exemplos aqui de ações que foram tomadas para que isso aconteça. Bom, nos últimos 3 anos, o Grupo Passarela ele cresceu mais de 300%, ou seja, nós triplicamos o tamanho da empresa. E o indicador da dívida líquida sobre o EBITDA melhorou em mais de 230%. Ou seja, nós conseguimos crescer a empresa e manter esse indicador de forma cada vez mais saudável. E esse é um indicador que ele é muito importante para as empresas que procuram um crescimento. Ou seja, a empresa que deseja obter um crescimento tem que olhar com muito carinho. Por quê? Porque esse é um dos indicadores mais queridos do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, seja no mercado de capitais, no mercado financeiro, com certeza esse indicador vai definir qual que é o custo da tua dívida, qual que é o acesso ao recurso que a empresa vai conseguir, o prazo e quais são as garantias, ou seja, quanto melhor for esse indicador, melhor vai ser as garantias que a empresa vai conseguir buscar, ou seja, mais flexibilidade com as garantias, né? Bom, uma das ações que foram feitas pelo grupo, então, começaram lá em 2018. Em 2018, o grupo começou a expansão. E durante aquele período de 2018, foi feita algumas lojas com capital próprio, ou seja, foi investido, né? Foi feito uma loja com recurso, ou seja, nós construímos a loja. Dito isso, o que aconteceu? Naquele momento, então, a gente acabou elevando o perfil, a nossa dívida, fazendo com que nós tivéssemos um indicador, então, um pouco fora dos padrões aceitos pelo mercado. A partir daquele momento, então, a empresa optou em utilizar parceiros para a construção, então, dos novos empreendimentos. Isso fez com que a gente conseguisse, então, estar dividindo o risco, certo, com outros parceiros, fazendo com que a empresa, então, deixasse de aplicar recursos no imobilizado e aplicando o recurso diretamente na operação, que é onde que vai gerar caixa. Ou seja, nós aplicamos mais recursos na geração de caixa e menos recursos no imobilizado. E isso também traz alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, quando você pratica, então, a alocação de imóveis, se você paga aluguel, você tem aí, então, vantagens no PIS e COFINS, você consegue estar batendo, então, da tua base do imposto de renda, o valor do aluguel, e esse valor, ele representa um valor maior do que simplesmente a depreciação que você estaria amortizando, no caso, se fosse um empreendimento próprio. Bom, pois bem, além disso, a empresa também melhorou muito os seus demonstrativos, né? Melhorou muito a sua DRE, melhorou muito o seu balanço, melhorou muito a questão da transparência dessas informações junto aos seus parceiros, né? Junto aos stakeholders. Ou seja, os bancos, os nossos parceiros, cada vez mais têm informações mais precisas. Como, por exemplo, quando você tem um lançamento contábil de qualidade, você deixa de colocar dentro da tua despesa lançamentos que seriam o seu ativo imobilizado. Isso faz com que o teu resultado seja um resultado melhor. Não porque você está fazendo algo necessariamente na operação, mas sim porque você está conseguindo demonstrar realmente qual que é o teu resultado.
Claro que em alguns momentos, para você gerar caixa, você opta por fazer o lançamento, por exemplo, de despesas, fazer o lançamento de situações para você conseguir gerar um fluxo de caixa, mas a longo prazo isso se mostra uma situação não muito sustentável. Então, dessa forma, como nós melhoramos os nossos lançamentos, nós também conseguimos ter um resultado de EBITDA também melhor. Bom, para isso que nós criamos então toda uma política de lançamento de imobilizados e tudo mais. Da mesma forma, nós também buscamos fazer operações onde que o risco de você estar aplicando no imobilizado também se torna menor, ou seja, aluguéis, você está colocando o dinheiro simplesmente naquilo que vai estar gerando realmente resultado dentro da operação do dia a dia. Utiliza a rúbrica própria, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, falando da dívida líquida sobre EBITDA, esse é um indicador super importante, como eu falei, para todos os grupos que querem buscar uma expansão nesses próximos anos, né? Por quê? Se você conseguir ter essa dívida sobre o EBITDA controlada dentro de um padrão aceitável, você, como eu falei antes, nós vamos conseguir ter mais recursos, com menos custo, com maior prazo, com garantias mais flexíveis. Então, dessa forma, o Grupo Passarela então conseguiu fazer uma expansão bastante acentuada, garantindo então cada vez mais um crescimento de forma sustentável, sem estar colocando então em risco a empresa e conseguindo então fazer com que a expansão do grupo fosse bastante saudável e está sendo bastante saudável. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Vou passar a palavra agora para o Luiz Otávio, que é da rede Supermarket Alvorada. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite aí, na pessoa do Rodrigo, a Abras. Eu queria dizer, eu sou economista de formação e eu queria falar 2 ou 3 questões do currículo, porque elas enquadram bastante dentro do caminho do indicador que eu escolhi, que é a estrutura de capital. Eu fiz um curso do Sebrae Ideal em 2001, 2002, 200 horas de treinamento voltado para dirigentes. Depois, na minha jornada, fiz diversos outros cursos relacionados com liderança, com pessoas, com processos, com operação, com orçamento, com planejamento estratégico. E isso tudo traz um embasamento muito grande. E o ano passado eu fiz a formação na Fundação Dom Cabral de conselheiro de administração. Eu digo isso porque chegar até aqui é uma jornada de 22 anos num grupo grande, reconhecido ontem aqui, o Grupo Bahamas, 27, e atualmente há 7 meses no Supermarket Alvorada. Muito feliz por estar aqui, poder compartilhar um pouco, né? E, Luiz Otávio, o que tem a ver esse currículo com o indicador estrutura de capital que vocês vão ver aqui no painel, no canto superior? Estrutura de capital nada mais nada menos do que você abrir um negócio, seja R$10 mil, R$20 mil, um pequeno negócio. E a gente, muitas vezes os grandes empresários esquecem de olhar um pouco esse indicador. Esse indicador, vou me permitir aqui algumas leituras, gente, porque o prazo é muito curto, 8 minutos para a gente falar. Então, abrindo uma empresa, você precisa de capital, ou próprio ou capital de terceiro. Se você investe o capital próprio, você começou aquele negócio ali, tem a remuneração desse capital. Se você precisou pedir dinheiro emprestado, que seja um irmão, um tio, um parente, você já está olhando o capital de terceiro, e isso basicamente compõe a estrutura de capital. O conceito do indicador, a estrutura de capital, ele demonstra como uma empresa financia os seus ativos operacionais utilizando capital próprio de terceiros, naturalmente. O que é importante a gente olhar nesse indicador? Lucratividade, crescimento potencial, tamanho da empresa e oportunidade de crescimento. E eu procurei fazer aqui, pessoal, um link entre as situações do início da empresa, onde você abre o capital com seus 10, 20, 30 mil reais e depois passa a acompanhar a perenidade
desse indicador ou por meio desse indicador, uma vez que ele representa a geração de riqueza das organizações, que é o que a gente, às vezes, deixa de lado, procurando crescer muito rapidamente. Então, a lucratividade você se divide em dois: lucro operacional, lucro líquido. Primeiro negócio é lucro operacional. Se o seu negócio não tem lucro operacional, esquece, começa outra vez, porque aqui é que você vai dizer se você tem um negócio que vai gerar riqueza para frente. E o lucro líquido é aquele que vai permitir você reinvestir em novos negócios, remunerar o capital, vai lá para o patrimônio líquido, e do patrimônio líquido sobe para a distribuição de dividendos, e a distribuição de dividendos faz nova formação de capital próprio, que vai fazendo a alavancagem das empresas. Então, é preciso olhar o crescimento potencial, porque quanto mais você tem a potencialidade de crescer, mais necessidade de capital você vai precisar, seja próprio ou de terceiro. E aí a velocidade vai determinar a quantidade de capital de terceiro que você vai precisar ou vai demandar. E isso, volatilidade. Quanto mais volatilidade, incerto, falta de gestão, menor a chance de você obter esse capital de terceiro. Então, vai vendo que a coisa vai tomando uma espiral que já não tem mais fim. E é importante que a gente olhe para o tamanho da empresa. Quanto maior a empresa vai crescendo, mais facilidade você vai ter de buscar recursos de terceiro para poder avançar no crescimento. E, por fim, desse indicador, a oportunidade de crescimento, que vai depender da gestão dos indicadores. E aí eu começo a minha espiral. Bom, os indicadores principais da estrutura de capital são 3. Endividamento geral. Eu não vou falar a fórmula aqui, que isso está muito fácil. Tá? Endividamento de terceiro, o endividamento geral, ele analisa quanto uma empresa deve em relação ao total aplicado. O endividamento de terceiros, ele analisa quanto a empresa tem de capital de terceiro para cada real de dívida, de capital próprio, desculpa. E a composição do endividamento. A composição analisa qual o percentual da dívida de curto prazo em relação ao total da dívida. Veja que os meus colegas já falaram dos indicadores aqui e eles são todos muito pertinentes, né? Então, como ter uma boa gestão, como ter uma boa estrutura de capital? Acho que esse talvez seja o pulo do gato que a gente precisa refletir. Tem a ver com a valorização da empresa, geração de riqueza para a sociedade, para todas as partes interessadas, tem a ver com uma boa governança, que tem a ver com a transparência, que conversa com os diversos públicos externo e interno. Quase um relacionamento com o investidor. É uma coisa interessante, porque o CFO, o diretor financeiro, ele precisa navegar em toda a companhia, senão ele não vai obter os resultados que ele precisa. Bom, meu prazo vai terminando, mas eu preciso aqui ainda dizer, né? Precisa ter uma ótima gestão dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Precisa que desemboca nos indicadores que precisam de ser controlados e acompanhados com a periodicidade própria. Fluxo de caixa, que foi dito aqui, acompanhar diariamente, o orçamento, principalmente, as vendas diariamente. Então, esses recursos precisam ser acompanhados. Os recursos humanos, porque a liderança que constrói o propósito, a liderança que faz acontecer, a liderança. E aí eu dizia lá atrás da questão do meu currículo, porque é preciso que o empresário, o acionista, invista nas pessoas, invista no treinamento. São essas pessoas que vão trazer os resultados. A parte dos indicadores que eu cito a seguir, que são os recursos tecnológicos, na minha visão, ele vai, através da robotização, através da digitalização, através da automatização, ele vai gerar melhores processos, maior produtividade e redução de custos. Então, eu tinha um diretor que ele me dizia o seguinte, custos é igual unha, tem que cortar todo dia. E os recursos financeiros tem que acompanhar de perto, agir para melhorar esses indicadores, basicamente ter um olhar
de como melhorar as receitas do caixa, como gerir o fluxo de caixa, como ter um caixa mínimo, reduzir despesas em todas as áreas da organização, claro, através do orçamento, através do caixa, que o caixa é soberano. A gente ouviu aqui já em todas as apresentações anteriores. Então, assim, o que eu procuro trazer para vocês são reflexões que acontecem no dia a dia. A Abras fez um trabalho sensacional o ano passado, que foi, me permitam mostrar aqui, esse painel da comunidade financeira. Todo diretor financeiro tem que acompanhar, não só esse painel, como os outros painéis operacional, de vendas, comercial, expansão, mas o financeiro em particular é o final do funil, e ele precisa estar dando sustentabilidade para o acionista continuar investindo. Então, a estrutura de capital, pessoal, ela precisa estar equilibrada com capital próprio e capital de terceiros. Vai melhorar a parte de alavancagem, com bons indicadores do EBITDA, você vai conseguir buscar recursos mais baratos, como já foi dito, e também, assim, você remunerar melhor quem é o detentor do maior risco, que é o acionista. Então, equilibrar a parte de capital próprio com capital de terceiro, eu acho que é fundamental. E, por fim, um ponto de atenção. A estrutura de capital gera maior valor da empresa, remunerar o risco do acionista adequadamente, ter a capacidade de pagar juros com capital de terceiros, sem estrangular o caixa e o negócio, como também foi dito pelo meu antecessor. Velocidade do crescimento versus oportunidade, versus olhar do mercado para financiar o crescimento, versus a concorrência, versus a sustentabilidade, versus como somos vistos pelos clientes, pelos colaboradores, pelos fornecedores e por todas as partes interessadas. E deixando uma frase final, que eu tive a oportunidade de ver uma entrevista sobre o agro hoje, mas ela encaixa perfeitamente em todos os nossos negócios, pelo Antônio Luz, um economista. Ele diz: o segredo do longo prazo não é a capacidade de produzir, mas a capacidade de gerir. Então, eu faço o link da estrutura de capital dessa forma. É onde tudo começa, quando o empreendedor resolve fazer a abertura do seu negócio, ele já está pensando intuitivamente com capital próprio ou capital terceiro. E no final de todo esse ciclo, de todos esses indicadores que a Abras nos presenteia e que todos precisam acompanhar, ele termina lá na estrutura de capital. É ali que você vai entender se a sua empresa está gerando valor para todos e, em particular, para o acionista. Era esse o meu recado. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Luiz. Agradeço a contribuição valiosa dos nossos painelistas. Peço, por favor, que continue no palco e vamos passar para a premiação. Vamos ao início da premiação do Prêmio Profissionais do Ano Abras, de 2024. Nas duas categorias, das duas categorias do financeiro, gerente e diretor. Foi uma campanha que recebeu mais de 50 mil votos. Agradecemos a participação de todos os candidatos e todos que votaram. Na categoria financeiro, estes foram os nossos candidatos mais bem colocados. Na categoria gerente, Kalina Bezerra, da Rede Mais Supermercados, Sônia Castro, da Roldão Atacadista, Tiago Almeida, da Lisboa Supermercados Limitado. E vamos, então, conhecer o grande vencedor. Sônia Castro, do Roldão Atacadista. Parabéns, Sônia. Venha até o palco para receber o seu troféu. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais um ano, sendo finalista, terceiro prêmio. Gostaria de agradecer a todos que, de alguma forma,
me incentivaram a estar aqui. Tá? Um grande abraço a todos e parabéns pelo evento. Parabéns. Agora, na categoria Diretor Financeiro, esses foram os finalistas, os mais bem colocados. Alexandre Quadros, do Coque Hipermercados, Débora Frasson, no caso eu, Gerivane Apolinário, do supermercado Bom Vizinho, distribuição de alimentos. Tchan, 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 tchan. Vamos então conhecer o grande vencedor. Gerivane Apolinário, do Bom Vizinho, distribuidora de alimentos limitada. A Gerivane, suba até o palco para receber o seu prêmio. A Gerivane não veio, mas a Abras providencia a entrega posteriormente. Obrigada.